A nossa aula hoje nós vamos dividir, né? Vai ter a primeira parte que é teórica, que é a evolução do pensamento geocientífico. Nós vamos ver como que foi se entendendo, né, o funcionamento do planeta Terra, né, e até os dias de hoje, né. É interessante porque é uma questão que eu acho que principal nessa etapa, né, de evolução, como é que vocês acham que, por exemplo, hoje vocês veem o planeta, televisão mostra isso tudo mais, como é que vocês veem o planeta? É uma coisa dinâmica ou estática? E pouco ou muito dinâmica? É muito. E qual é a resposta dessa dinâmica que a gente vê nos jornais a todo momento? Terremotos. Tanto que, o que leva a pergunta para vocês? Será que a mobilidade da Terra está maior? Vocês pensam isso ou não? Eu cheguei a pensar isso. Falei, pô, tanta notícia, né? Terremoto, vulcão e tudo mais. Aí fui perguntar para o pessoal do IAG, que vocês vão ter aula lá também. Será que está tendo uma maior mobilidade, né, nas placas tectônicas, né? E aí eles falaram que não. Estatisticamente, todos esses terremotos estão dentro do padrão estatístico. Então, por que que tá acontecendo? Notícia que vem, né? As notícias. Hoje tem um site da UGS que você vê online agora, onde está tendo sismo, a intensidade. Porque o planeta inteiro tem sismógrafos, né? Então está mostrando desde os pequenos até os maiores, né? Então a velocidade da informação é maior, felizmente, né? Agora, isso era assim no passado? Não, né? E realmente, vocês vão ver, eu vou dar um enfoque mais nesse sentido, a ideia de que as placas tectônicas se movimentam não foi muito bem aceita quando foi formulada a teoria por Wegener. Até ele foi ridicularizado, ele foi colocado como um louco, porque aquela concepção no momento, era difícil imaginar como é que grandes massas continentais poderiam se movimentar, né? Então é aquela questão das pessoas se acostumarem até com a ideia. A bibliografia básica, né, tem aqui é um livro em inglês, mas ele é um livro de sedimentologia, mas ele é muito interessante a parte que ele trata da evolução dos conhecimentos geocientíficos. Vocês vão ver muito de evolução de ciências, né, ciência de uma forma mais ampla. Inclusive vocês têm uma disciplina que é ensino a história da ciência. Mas é a história da ciência não específico das geociências. E esse capítulo trata bem desse assunto que nós vamos abordar nessa aula. Esse livro aqui do Aischer, que é o Tempo Geológico, é uma série de textos básicos de geociência, em português. O livro é um pouco antigo, né, 1969, mas essa série de textos básicos são os livrinhos pequenos, eu até trazer para vocês, de capa branca, e às vezes em sebo ou nas feiras de livros são muito baratos. Comprem todos, porque vale a pena, apesar do texto ser antigo, é muito bom. E esse aqui da discussão do tempo geológico é interessante porque ele coloca muito, nós vamos enfocar bem na aula, o embate da discussão para determinar a idade da Terra, né? E o porquê disso aí. O Decifrando a Terra tem um capítulo específico, né, em busca do passado do planeta, sobre o tempo geológico, e outro capítulo 23, a Terra, passado, presente e futuro. Só que esses capítulos são do Decifrando a Terra da primeira edição, né, não da segunda. Bom, é interessante, eu gosto muito dessa parte dessa aula, eu acho que a gente devia ter até uma disciplina específica ou optativa, né, de evolução dos conhecimentos geocientíficos, né, que eu acho muito interessante isso, a gente entender como que os pesquisadores foi evoluindo o entendimento daquela determinado assunto. Bom, isso eu já adiantei com vocês, né? Quer dizer, o entendimento do funcionamento do planeta Terra nunca foi como é hoje, né? Foi evoluindo, né? Mesma coisa do sistema solar, né? Já foram aquelas revoluções do conhecimento em função até do próprio funcionamento, né? De como é que os planetas se movimentavam em torno do Sol. Bom, aí como é que é feita a ciência, a geociência? Sempre foi dessa forma, né? Ou seja, como é que é feita as geociências hoje? Como é que alguém faz um estudo, uma descoberta, ou interpreta que determinado grupo de fauna evoluiu de um determinado tipo de animal? Com base no quê? O registro que é a pedra. Aliás, eu não sei se vocês já comentaram que tinha um problema que é pedra. Porque tem no meio, isso aí é interessante até colocar, porque os geólogos têm vamos dizer, um débito, uma dívida com a sociedade, porque não se fala de geologia na sociedade, no ensino. Isso porque os cursos de geologia, não existia curso de geologia nem biologia, inicialmente era curso de história natural. E o curso de história natural desmembrou para o curso de biologia e curso de geologia. E na época, o mercado aquecido, a maior parte dos geólogos foram para
para o mercado, para o trabalho. E os biólogos ficaram no ensino, tanto que a parte de ciências é dos biólogos, tem... Né? E eu acho que e aí ficou uma postura de alguns geólogos, que chega uma criança, oh, tio, que pedra é essa aqui, né? Eu falei, não, isso não é uma pedra, é uma rocha. Então, essa postura até refratária, né? Antipática, né? Eu lembro até, eu tinha um colega, o professor, ele chegou para o professor aqui mesmo, ele falou, o que é essa pedra? Eu falei, isso aqui não é uma pedra. Isso é uma rocha, né, o professor falou. Aí, qual a diferença de pedra e rocha? Ele falou, a pedra se atira, né? Então ele ficou, pedra, rocha, pedra, rocha. Então, e outra, imagina uma criança chega, você fala, ela desanima, né? Então é pedra, não é pedra mesmo. É claro que se você for escrever um texto e tudo mais, você não põe pedra, aí você põe a rocha. Mas é isso aí, mas tem que ter a pedra. Tem que ter a pedra, tem que ter o fósforo, tem que ter o material. Que isso é a base da ciência, ela tem que ter a evidência, tem que ter a prova, né? Então, só que antigamente, né, a ciência não era feita assim. A ciência era feita quase que, imagina assim, aquela coisa meio fechada nos templos, no castelo, a pessoa imaginava as coisas e criava, né? Então isso não é um fundamento da ciência, né? Você tem que ter um material, né? Você tem que ter a coisa ali, né? E isso é hoje, a ciência é feita assim. Se você, outra questão fundamental, isso aí dá para vocês trabalharem legal até como um projeto de ensino. Hoje todo mundo sabe qual é a idade interpretada da Terra. Ela se formou há quanto tempo atrás? 4,6. Né? Você vê que também a gente está na geologia exata, mas é tudo assim, né? Tal rocha é 500 milhões, mais ou menos 50 milhões de anos. Então não é muito 50 milhões de anos, mas é assim que a gente trabalha. 4,6 bilhões de anos. Só que a rocha mais antiga que tem na Terra é de 3,8, 4 bilhões de anos. Então por que a gente interpreta que a idade da Terra é 4,6? Isso é legal, né? Com base em quê? Na datação. Bom, agora de outros planetas, tudo bem. Só que na época que se determinou que a idade da Terra tinha 4,6 bilhões, tem aí nos slides, não lembro, 1940, 1950, não tinha saído nenhuma espaçonave. A gente não tinha ido para os outros planetas. Mas, como é que a gente pode estudar material de outros planetas? Sem ter que ir? Os meteoritos, né? Então, quer dizer, começa a datar, você tem um novo método, você começa a usar. E aí você data as rochas da Terra, né, 3,8 máximo. Só que os meteoritos, todos eles, dá 4,6. Por que o meteorito dá 4,6? Então, provavelmente, né, é uma forma indireta, a Terra também tem a 4,6 bilhões de anos, porque parte de uma premissa que o sistema solar, todos os planetas formaram ao mesmo tempo. Então a gente trabalha muito com premissas, né? Se alguém mostrar isso ao contrário, derruba o teu modelo. Que a ciência, ela trabalha com hipóteses. Então se você tem um modelo, né, você vai trabalhando, se alguém mostra alguma coisa contrária ao teu modelo, você tem que aceitar. Agora, se você se agarra naquilo lá, não, ele está mentindo e tudo mais, aí vira dogma, né? Não é ciência, né? Então a ciência tem que ter a fundamentação científica. Outra coisa muito importante, como é que você divulga um trabalho, como é que um trabalho científico ele é apresentado para a sociedade? Hoje, aquilo, assim, uma descoberta, um novo fóssil que revoluciona, como é que ele é colocado? Periódicos acadêmicos? Uma revista científica. E por que é uma revista científica, não é qualquer revista? O que tem a revista científica que as outras revistas não têm? Você tem uma descoberta, você manda o teu artigo, né? O artigo vai passar por 2 ou 3 revisores que vão aceitar ou não, né? E ele sendo aceito, você publicou, tornou público. E aí a comunidade científica, e hoje você tem as revistas publicadas antes de serem impressas, já está na internet, tem um carimbão lá, né, que é no prelo, quer dizer, ela não está no formato... Porque a vantagem do formato o impresso, que não dá para mudar, né? Foi publicado, por isso que qualquer coisa publica no Diário Oficial, né? Que não dá para mudar. A hora que foi divulgado, não mexe mais. O que está na internet, você pode... Muda a vírgula aí, né? Se muda. Na hora que foi impresso, está aquilo lá. Você só pode fazer uma errata. Aí a comunidade científica toda tem acesso. Se é um experimento, alguma coisa, a pessoa pode repetir e realmente provar ou não. Então você torna público e você é testado. Porque aí você faz um artigo, se alguém tem uma informação que ninguém concorda, na outra revista vem alguém lá descendo a lenha, né? E aí você tem o direito também de replicar. E isso que é o legal, essa discussão, né? E aí a comunidade aceita ou não aquela hipótese, né? É muito interessante isso daí. Isso é a diferença de algumas outras áreas que não são ciência, por exemplo. Quem fala que viu um OVNI e tudo mais,
ET e tudo mais, porque não tem a prova, não tem como mostrar, né? Fica na suposição, né? Mas pode ter certeza que se vocês forem na aula de campo e falar, ó, fui num lugar lá que tem evidência que tem geleira, ninguém vai acreditar. Agora, se você falar que viu um disco voador, as pessoas até acreditam, né? Bom, então a história, as grandes etapas aqui, né? Nós temos as ciências naturais no mundo antigo, a Idade Média e o Renascimento, aí começa o embate da ciência com a religião, e eu acho que esse aqui é um assunto, não vou dizer que é polêmico, eu acho que é um assunto delicado, né? E é um assunto interessante de abordar com vocês, porque vocês vão enfrentar isso como educadores, né? Eu já dei aula para criacionista e tudo mais, né? E, inclusive, teve aluno aqui da geologia que era criacionista, e o interessante é que ele levou o curso inteiro, e qual era o procedimento dele? Ele separava o que é religião e o que é ciência. Ele era um dos melhores alunos, as provas de paleontologia ele escrevia segundo a teoria evolucionista e colocava tudo, só que eu não acredito. Mas ele sabia, né? Então essa é a posição, porque eu acho que ciência é isso que nós estamos falando, religião é outra coisa, é dogma. O Nélio Biso, que é biólogo e tudo mais, ele é contra o ensino de religião na disciplina de ciências. Você pode ter o ensino de religião, acho que é até interessante na escola ter um ensino de várias religiões, né? Estudar várias outras religiões, mas não se mistura, porque uma coisa é ciência e outra coisa é religião, porque a religião trabalha com dogmas, né? Então ela não tem um fundamento científico, é a fé. Acredita ou não acredita, né? E eu acho que até é importante, porque às vezes tem alguns cientistas que têm essa postura muito rígida e perde esse lado da espiritualidade que é importante. Dá para separar muito bem, né? Mas naquela época não, até porque quem era contrário à igreja, o que acontecia? Inquisição, fogueira, né? A coisa era séria, né? Aí os fundamentos da geologia começam realmente a ser colocados em 1780, 1830. Aí vem o desenvolvimento da geologia no século XIX e XX, e a revolução das geociências na década de 50, 70, e aí nós vamos ver o porquê, é bem no pós-guerra, né? E o que acontece? Com a guerra, acaba tendo um alto desenvolvimento tecnológico, e em função da guerra você precisa descobrir onde está submarino escondido, você precisa saber onde tem fábrica de armamento, você desenvolve os sensores remotos, levantamento de fotografia aérea, o mapeamento, né, do fundo oceânico. Para que vai mapear o fundo do oceano? A Segunda Guerra teve um recurso, vinha até submarino aqui na costa, quer dizer, o submarino foi o grande instrumento. Então, vão mapear, inclusive para a rota de fuga, né, eles tinham tudo mapeado. E aí, quando vai mapear, vê que o fundo oceano tem toda uma conformação diferente que nos ajuda a dizer como é que é a tectônica de placas, né? Então, todos esses recursos ajudaram muito, né, no entendimento do planeta. Então, as ciências naturais no mundo antigo, né, a questão muito embasada nos textos bíblicos, né, no Vedas, é interessante a questão da Gênesis, o Criador, né, quer dizer, já se começa a colocar a necessidade que a gente tem até hoje de saber as nossas origens, né. É gozado que a gente trabalha com ciência, a gente se pergunta às vezes, né, tudo bem, hoje talvez fosse uma pesquisa importante de grande retorno para a sociedade, seria uma vacina contra a AIDS, né, ou acabar com desnutrição, né, aquela coisa bem prática. Mas é impressionante, eu fico até maravilhado como uma descoberta de um fóssil excepcional, quer dizer, não tem nenhuma aplicação direta, né, na nossa vida, ele fascina todo mundo, né? Eu acho que isso é uma necessidade nossa, né, de conhecimento, né? Então, isso mostra que sempre, né, o ser humano foi curioso, né? E parece que, então, esse é um lado da ciência de satisfazer essa nossa curiosidade, né? Os deuses gregos, né, Gaia, né, que é o planeta Terra, né, Urano, Zeus, então tinha um deus para cada fenômeno natural, né? Então, uma tentativa, né, de explicar os fenômenos da natureza através de divindades. Aí vem a questão do Aristóteles, né, a questão do sistema natural, a implicação do sistema geocêntrico, né, tendo a Terra como centro do sistema. Já começa a estudar o ciclo das águas, né, a evaporação, precipitação, erosão e a sedimentação, né, então já começam a entrar alguns conceitos de geociências, né. E Aristóteles foi o filósofo oficial da igreja cristã por muitos séculos, né? Ou seja, a questão da igreja católica teve uma função muito grande em termos de, tanto no sentido de impedir,
né, porque com a Inquisição nós devíamos ter perdido muito do desenvolvimento da ciência, como também, de uma certa forma, algumas áreas teve um certo desenvolvimento, né? Então, Idade Média e Renascimento, né, aí começa esse embate, né, realmente foi muito forte, entre ciência e religião. Aí eu tenho uma ideia que nós vamos discutir com vocês, que esse embate ele foi fundamental num determinado conceito, determinado entendimento do planeta Terra, né? Aí tem a questão do Copérnico, que entra com o sistema heliocêntrico, que coloca, né, o sistema solar tendo o Sol como o centro. A questão de Galileu e Galilei, né, um diálogo sobre os dois sistemas. Aqui é interessante esse Arcebispo Usher, com base nos escritos bíblicos, né, gastou muito fosfato pensando, ele, conforme aquela história da geração da Bíblia, ele faz um cálculo de qual seria a idade da Terra, que foi por muito tempo considerado, né, a idade da Terra como tendo iniciado no dia 23 de outubro do ano 404 a.C., né? Até se a gente quiser um dia eleger um dia aí do planeta Terra, podia ser 23 de outubro, né? Mas é aquela velha história, qual é a base científica dele? Não tem, né? Essa que é a questão, né? Esse aqui, Georges Agrícola, tem esse nome agrícola, né? Mas não tem nada a ver com agronomia, né? É o pai da mineralogia, ele fez esse livro de ré metálica. E interessante que aí já tem todo um tratamento prático, né? É um tratado sobre minerais e minérios, né? Que já começa uma necessidade da sociedade ter matéria-prima, materiais, ferramentas, né? E a necessidade de tirar, né, da terra esse recurso natural. O Steno tem um papel fundamental, são um nome importante. Na verdade, Steno e Hutton são os grandes nomes importantes para o entendimento da evolução da geologia. A questão do Giovanni Arduino começa os primeiros conceitos da estratigrafia. Então, tudo que a gente fala da estratigrafia é sucessão de estratos, né? E envolve, de uma certa forma, a história geológica, né? Então, a estratigrafia do estado de São Paulo, as rochas mais antigas aqui na Serra do Mar, aí depois tem uma sucessão de camadas de 200 milhões de anos com determinado contexto sedimentar do ambiente, e vai evoluindo, aí a abertura do Oceano Atlântico, forma uns diques, teve vulcão, tudo isso é a parte que a gente chama da estratigrafia. E ele tentou já criar uma estratigrafia do planeta Terra com essa subdivisão de primário, secundário e terciário. E as formações modernas seriam os sedimentos atuais, areia inconsolidada, e as lavas vulcânicas, né? E é muito interessante esses termos primário, secundário e terciário, que permanece até hoje nas ciências geológicas uma tendência de seguir essa conceituação até relativamente antiga. Quem saberia me explicar o que já viu de geologia que aparece? Primário não vê mais, né? Secundário, nem na escola, né? Antigamente que tinha ainda, né? Primário, secundário não tem mais, né? Fundamental, ensino médio, terciário. Então, a gente fala o período quaternário. Inclusive, esse período quaternário teve uma discussão de se acabar com esse nome, não usar mais, e usar neógeno, né? Criou maior polêmica, porque é um termo muito utilizado, tem a Associação Brasileira dos Estudos Quaternários, sabe aquela coisa que ficou sacramentada? E aí foi retomado, quer dizer, o período quaternário voltou a estar valendo, mas o terciário caiu, não existe mais, né? Mas depois a gente volta nesse assunto. Aí as figuras, né, do ré metálica do Georges Agrícola, né? E é interessante a riqueza de detalhe, né, das informações, e aí a gente passa até para vocês como é importante uma figura, né? Então aqui ele mostra já um processo de sondagem, né? Fazer uma perfuração com coleta de amostra para investigar o que está embaixo, um peneiramento, né? Um processo de beneficiamento de minérios, separação de minérios. Ó, recursos, né? Na 1556 são utilizados até hoje, né? É o garimpo, mas o uso do quê? Ó? Uma bateia. Não é uma peneira, não, é uma bateia que é que nem um disco. Esse é um outro sistema que aqui no Brasil eles chamam de cobra fumando ou giga. Ele tem essas barreirinhas, né? Aqui o sedimento vai sendo lavado com a água, né? E o mais pesado fica preso nessas barrinhas aqui, nessas barreiras, né? É uma forma também de separar ouro utilizada até hoje, né? Então, quer dizer, são técnicas que já eram utilizadas já há muito tempo atrás. Bom, esse aqui é o conceito medieval, né, da Idade da Terra, né? Na qual ficou consolidado por muito tempo que a Terra teria 5.520 anos, né? Gente, dá para explicar tudo o que ocorre no planeta Terra. Qual é a principal questão aqui que você põe abaixo
você não consegue explicar se a Terra se originou há 5.000 anos atrás. Que até foi muito utilizado esse argumento foi muito utilizado para derrubar esse conceito. Onde vocês acham que essa questão da idade da Terra pegou pesado? E aí o embate mesmo entre os criacionistas e os evolucionistas ficou muito forte. Eu acho até porque tenho muitos amigos biólogos, eles têm uma postura, já vi assim, até em defesa de tese, fiquei até espantado, uma bióloga dizendo, eu acreditava, tinha minha religião, aí quando comecei a fazer biologia, deixei de acreditar. Eu falei, não dá, são coisas distintas, né? Mas por que ficou muito forte entre os biólogos? A evolução, a seleção natural. Como é que você vai explicar uma evolução, né, de seres extremamente primitivos, que existiam, estão aí nas rochas, 4 bilhões de anos atrás, até o presente, ou se a Terra tivesse 5.000 anos. Não daria para explicar. Inclusive o Darwin, né, e acho que o embate ficou maior, porque pegou justamente com o Darwin, que é o Darwin para a biologia e está para a geociência, porque o Darwin era naturalista, né, não era nem biólogo. O Darwin está para a biologia com a seleção natural, que para a geologia está o Wegener, né, que fez a teoria da deriva dos continentes. Então a questão é o seguinte, se você se pegar nessa questão da idade da Terra com 5.000 anos, você não explica toda essa evolução. E o Darwin morreu sem ter conhecimento de dois aspectos. Primeiro, ele tinha uma ideia de que a Terra não tinha 5.000 anos. Eu falo, tem milhares, mas acho que nem milhares. Na concepção dele era coisa de 500, 600 milhões de anos. Acho que ele nem tinha essa... Se ele tivesse tido essa informação de bilhões de anos, tranquilo, porque você vê... Tem seleção, eles criam espécie nova em questão de centenas de anos, né? Então, quanto mais em milhões de anos. E qual outro conceito que ele morreu sem ter, que ajuda muito a explicar a seleção natural? Genética. A genética. Os dois conceitos que são fundamentais, né, para a seleção natural. Aí esse é o Arcebispo Urscher, né, ele publicou um volumoso tratado sobre a cronologia bíblica e concluiu que a Terra foi criada no 4.400 anos antes de Cristo, no dia 23 de outubro, né? Então, isso é até mais em questão dos escritos hebraicos, quer dizer, ele se aprofundou, né, estudou, trabalhou e chegou a essa conclusão. Bom, a questão da geologia, o termo geologia é atribuído a esse italiano, aqui, Ulisses Aldrovandi. Ele fez um testamento doando para a cidade de Bolonha objetos, livros para estudos científicos da natureza, da disciplina da botanologia, não era botânica, né, falava botanologia, zoologia e geologia. Então esse é o documento que você considera que mais antigo, claro que deve ter tido alguma outro uso, né, mas documentado, registrado seria esse, né, lá no Museu de Bolonha, na Itália. Bom, aí a gente entra numa pessoa principal, um pesquisador, que era um médico dinamarquês, o Nicolas, a gente latinizou o nome dele para Nicolas Steno, mas era Niels Stenson, né? Ele foi um dos primeiros a se opor à igreja e interessante que logo depois ele se converte ao catolicismo e abandona tudo, né? Interessante isso. Ele era protestante e virou católico. Mas aí ele tinha visto uns dentes de fóssil de tubarão, que ele chamava de Glossopteria, né? E esses fósseis, tem essa forma triangular, eles atribuíam a fenômenos extraterrestres, né? Vinha de fora, porque é esse formato de flecha. Inclusive é interessante trabalhar até essas questões do inconsciente coletivo, natural. Lugar que tem ponta de flecha, aquelas pontas de flecha que são lascadas, que são materiais arqueológicos, o pessoal fala que é pedra de fogo. Eles acreditam que quando cai um raio é ele que vem e fica na terra, né? Então, às vezes, o pessoal de arqueologia vai procurando e pergunta, sabe onde tem pedra de fogo? Eu achava até que é a pedra de fogo porque é o sílex, né, que você bate, ele solta a faísca. Mas eles falam pedra de fogo porque é como se fosse o raio, eles acreditam que seja isso. E esse formato, lembrando uma flecha, muita gente eles achavam, inclusive até matavam pessoas, eram mortas com isso, né? Isso é a vantagem da ciência, imagina a preocupação de você sair que vai cair uma coisa dessa aí na rua, né? Então, já ajuda nesse aspecto, você não ter essa preocupação, né? Pode cair outras coisas, né? E era uma coisa enorme mesmo. E aí ele dissecando um tubarão, ele viu o dente muito parecido. Então ele fez a interpretação que esse material que se encontrava na superfície da Terra não tinha vindo do céu, né? Era um fóssil de um dente de tubarão, né? Então ele começou a mostrar isso daí, né? Os fósseis de belemnites também, eram também interpretados como caído do céu,
que inclusive criavam, né, causava morte nas pessoas. Então ele entendeu isso daí fazendo ciência, né, dissecando um tubarão. E aí ele escreveu essa dissertação, e é interessante como os títulos que eles colocavam, né? É mais ou menos a tradução pode ser um sólido natural contido em outro sólido. Como é que levou a pessoa a escrever um título como esse? Mas a importância do Steno é que ele criou 3 princípios básicos, né? Isso aqui pode se assemelhar muito à física, né? Que tinha as leis da física, né? A lei da gravidade e tudo mais. Não chega a ser uma lei, mas é um princípio, né? Um deles é a horizontalidade original, é um princípio que a gente utiliza até hoje, que geralmente as camadas horizontais se estendem por grandes áreas, né, essa continuidade lateral, mas o mais importante é a superposição das camadas. É uma coisa que aparentemente é óbvia, mas eles não tinham esse conhecimento. Se você tiver uma região em que tiver várias camadas de rocha, né, uma lá a 20 metros de profundidade, uma a 5, 10, 15 e até a superfície. Qual que é a mais antiga? É demais, é meio óbvio, né? Mas naquela época não era, ele chegou a colocar isso como um princípio, né? E é interessante que tinham uns outros pesquisadores que acho que eram pintores, alguma coisa, eles comparavam essa relação com camadas de tinta, né? Você tem a pintura mais nova, é a mais nova, e você vai descascando a pintura, quanto mais fundo é a mais antiga, né? E isso daqui, gente, foi assim, crucial para entender a evolução do planeta. Isso aqui é interessante, porque isso aqui tem que levar em consideração uma questão. Hoje é óbvio isso daí, mas naquela época não era tanto, porque como é que as pessoas entendiam determinadas coisas naquele momento. Agora, imagine que é legal fazer essas comparações, como é que você vai explicar alguns fenômenos da geologia sem usar a tectônica global, que hoje é natural, né? Não se conseguia, então a dificuldade que era. E o interessante em ciência é que quanto mais próximo a gente se aproxima do que seria o natural, o verdadeiro, as coisas fluem, funcionam. E isso funciona muito. Você cria um modelo e aquele modelo não é o próximo do real, as coisas não se encaixam, né? Essa que é a questão. Outra comparação, acho que é muito interessante, no Einstein, não precisa ser muito longe, né? Ele fazia uns cálculos tendo a concepção de que o universo estava estático, né? E isso que eu acho um absurdo. O cálculo não batia. O que ele fez para o cálculo dele fechar? Ele criou a constante, ele deu o nome. Constante cosmológica. Ou seja, o cálculo não fechava, ele deu um jeitinho. A constante cosmológica, ele falou que foi o maior arrependimento dele. Não sei se foi arrependimento ou alguma coisa, mas eu acho que é o seguinte, matematicamente ele conseguia comprovar que o universo estava em expansão. Mas ele não tinha essas evidências. E eu acho que ele não teve a coragem de mostrar que matematicamente ele mostrava isso. Aí colocou a constante. Depois descobriram que o universo estava em expansão.